Você sabia que você consegue pegar o seu PGWP e estender o seu visto de estudo ou trabalho na fronteira do Canadá com os Estados Unidos? O nome desse processo se chama Flag Polling e neste vídeo nós vamos contar para vocês a nossa experiência trocando de visto na fronteira. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daphne. Eu sou o Léo. Este é o Léo e eu acabei de me formar no Fanshawe College aqui em London, em Ontário, em Business Marketing, e estamos passando por esse processo de transição dos vistos. Antes de a gente compartilhar nossa experiência, gostaríamos de deixar claro um pequeno detalhe. Não somos Consultores consultores de imigração, a gente não tem parceria com ninguém. Sempre que a gente fez alguma aplicação de visto foi para a gente mesmo, então tudo que a gente faz é baseado em muita pesquisa e tem que ralar, tem que ir atrás da informação, galera. É isso. Então, no vídeo de hoje a gente vai compartilhar a nossa experiência, que foi tudo baseado nas nossas pesquisas. Então, tudo que foge disso, se você tem uma situação diferente da nossa, nós não somos as pessoas certas para responder. Você vai precisar pesquisar para se informar e achar as informações. Cada caso é um caso, lembrando. Porque cada caso é um caso. Vamos partir do princípio. Para você pode fazer esse processo de troca de visto online ou você pode ir na fronteira e pegar o seu novo visto na hora. Lembrando, porém, que não é recomendado ir fazer o que a gente fez. Não é recomendado ir fazer isso na fronteira, a não ser que você necessite. Você precisa realmente, caso a sua empresa necessita que você tenha work permit para trabalhar. Então tem que ser algo tipo de extrema necessidade. De extrema necessidade. A gente vai compartilhar um pouquinho mais para frente do vídeo o porquê a gente está falando isso. Não são todos os borders, não são todas as fronteiras que fazem esse tipo de serviço 24 horas. Tem fronteiras que fazem esse serviço alguns dias da semana, ou somente de manhã, ou somente de tarde. Nós fomos na fronteira de Sarnia, né? Waterloo Bridge. Waterloo Bridge. A gente ligou antes para a fronteira que a gente ia, perguntando se eles faziam esse serviço e quais eram os horários, porque eu sei que na fronteira de Niagara não são todos os dias. Então, por favor, gente, se vocês forem fazer isso, liguem antes, se informem para vocês não chegarem lá e enfrentarem a fila toda. Ou bater com a cara na porta. Para bater com a cara na porta. Bom, agora a gente vai falar como funciona esse processo. Quando você chega na fronteira, o que acontece? Vai lá, Léo, como é que foi? Então, baseado nas pesquisas e tudo mais, até depois a gente pode deixar alguns... tem algumas comunidades no Facebook onde eu busquei algumas informações. Mas basicamente você chega na fronteira americana, você tem que sair do país para entrar de novo e nessa entrada novamente você faz a sua troca do seu visto ou no meu caso só estender o work permit, né? Que eu já tinha work permit, só foi feita a extensão. Quando você chega na fronteira americana, então você chega lá, você fala que você chegou lá para fazer o flag pole. Então o guarda já sabe o que é, ele vai pedir qual que é a sua nacionalidade, no nosso caso ele perguntou isso, né? Qual que é a nossa nacionalidade, ele pediu para a gente estacionar, entrar dentro do escritório e de lá a gente tirou a nossa biometria, né? Ele tirou a nossa foto, porém tem uma informação, quando a gente estava adentrando novamente no Canadá, a mulher que atendeu a gente, a consultora, ela chegou e perguntou para nós da nossa negativa. Porque quando a gente está na fronteira americana, eles têm que dar uma negativa para a gente. No caso, ele só carimbou o nosso passaporte e deixou nós entrar nos Estados Unidos. Exato, porque segundo as pesquisas que o Léo tinha feito, todos os relatos falavam a mesma coisa, que para você fazer esse processo de flag polling, a entrada nos Estados Unidos seria negada e aí você retornaria para o Canadá para trocar de visto. Só que o cara simplesmente não negou a nossa entrada, era para ele ter dado um papel e ele não deu. Ele carimbou nosso nada. Passaporte e deixou nós entrar nos Estados Unidos e fazer o retorno. Exatamente. Aí entra um segundo detalhe. Quando a gente chegou nesse primeiro guichê entrando de volta no Canadá, a oficial perguntou
perguntou o que a gente estava, né, o que a gente ia fazer, a gente falou flag polling, e a primeira pergunta foi: por que vocês estão aqui se vocês podem fazer online? Isso. Uma que os nossos permits tinham a validade Até novembro. Então a gente tinha tempo para fazer online, realmente. E aí a gente explicou que que eu não poderia trabalhar, né, nesse período, porque se você não sabe, quando você recebe oficialmente a carta do college, enquanto você não dá entrada no seu processo de PGWP, você não pode trabalhar. Pelo certo não, né? Isso, pelo certo não, né? Isso tá no site do governo. Então eu falei isso pra ela e ela fez umas caras assim, tipo... Porque realmente não é uma... não é uma informação, não que não seja válida, mas não, como é que eu posso dizer? Não é um motivo plausível para você ir até lá e pegar na hora. Não é o motivo, porque a partir do momento que você aplica online, você recebe um e-mail e que você está em implied status. Isso significa que você pode trabalhar com implied status, entendeu? Tipo, você pode trabalhar com aquilo. Então aquilo lá não seria um motivo. Mas quando a gente entrou lá dentro da fronteira, né, para falar com a pessoa no guichê, aí foi diferente. Foi diferente. Então, ela deu um papel, nesse primeiro guichê, ela deu um papel e falou pra gente estacionar e entrar dentro do escritório. Escritório. Quando a gente entregou esse papel, estava escrito flag polling. Da aduana, no caso. E o oficial que nos atendeu lá dentro do escritório perguntou, fez a mesma pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? A gente falou que a gente veio fazer o flag polling, trocar de vistos. E ele perguntou: tá, mas por que vocês não aplicaram online? Isso é muito vago, o que vocês estão me falando? Aí o Léo falou: na verdade, pra gente poder trabalhar, ter essa troca de visto, ficar mais tranquilo. Aí ele falou assim: não é motivo. Isso não é motivo, você pode aplicar online. Aí eu falei pra ele que tinha uma segunda questão de por que a gente estava lá. Eu expliquei pra ele que o nosso ORIP estava vencido. Para quem não sabe, o ORIP é o cartão de saúde aqui de Ontário, né? Ontário. Então eu expliquei pra ele que o meu cartão estava vencido e que eu tinha um médico marcado para o outro dia, que no caso é hoje. E que eu não poderia perder esse médico porque eu esperei 1 ano e meio para ter a consulta com o médico. Também, para quem não sabe, é muito difícil conseguir médico de família aqui. É difícil conseguir médico de família aqui. Mas esse é o assunto para um outro vídeo. E eu expliquei que para eu não perder a consulta, eu precisava renovar o meu ORIP. Eu já tinha ido 2 vezes no Service Ontário e eles não estavam renovando o meu ORIP com o Study Permit. Mesmo ela podendo trabalhar com o Study Permit. Mesmo podendo trabalhar, eu fui negada o ORIP 2 vezes. E eu expliquei isso pra ele. Aí ele falou assim, ele perguntou se a gente tinha os cartões do ORIP, a gente entregou e ele viu que realmente estava vencido e falou, não, nesse caso eu vou fazer pra vocês. Aí agora a gente vai para a lista de documentos que eles pediram. Os detalhes, né? Isso. A gente levou mais documentos do que estava lá no site do governo. Mesmo assim, faltou algumas coisas, né, que seria importante baseado nas nossas pesquisas. Nas nossas pesquisas. Lembrando, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente pesquisou em grupos, lendo relatos de pessoas que já passaram pelo mesmo processo. Alguns fóruns. E tudo isso que a gente está falando tem no site do governo. Então, para você se informar, não vai ter lugar mais seguro do que o site do governo. Então, não saiam acreditando em tudo que vocês leem sem ter essa base de pesquisa aí, que é o site do governo, né? Exatamente, para confirmar os dados, né? Então, a gente juntou vários documentos para levar, mas o oficial não nos pediu todos os documentos. Então, o Léo aí vai falar a lista de documentos que a gente juntou e depois o que realmente ele pediu. Exato. O que a gente levou, basicamente, de mais importante, em todo lugar eu pesquisei, todo esse pessoal que foi aprovado e conseguiu o visto levou, foi basicamente os passaportes, os permits. Os permits precisam estar com a validade, ter validade, né? Não pode estar vencido. A gente levou o transcript da faculdade, o completion letter, que tinha chego no dia,
No meu caso, como eu estava aplicando a extensão e eu sou o aplicante junto com ela, ela precisava ter uma carta da empresa, né? A gente pegou um molde na internet, detalhando o que ela fazia, quanto ela ganhava, que era full time e tudo mais. Então, tipo, essa carta a gente pode disponibilizar também esse modelo no vídeo, né? Exato. E além da carta, ela pegou os últimos 3 pagamentos, os últimos pay stubs. Então, isso aí foi os documentos que a gente necessário, porém a gente levou alguns outros documentos. Eu levei também o meu comprovante de residência, a gente tinha a nossa carteira de motorista aqui, que é um documento importante. A gente levou... A gente viu em alguns relatos que pediram também certidão de casamento traduzida. Exato. A gente ficou sabendo disso bem em cima da hora, né? A gente levou só a certidão de casamento do Brasil mesmo. Em português, mas o oficial não pediu. Então, esteja preparado, preparado né? Ele pode pedir. com uma certidão de casamento traduzida, porque é um documento que a gente viu que estava na lista, né? Exato. É basicamente isso. Se você vai aplicar online, você precisa fazer os formulários e tudo mais. Nesse caso, quem preenche os formulários na hora é o oficial. Então, não precisa ter formulários. O que é interessante... Essa lista de documentos que a gente passou é o necessário, porém, para o nosso caso. Para o nosso caso. Não significa que vai ser assim para todo mundo. A gente gosta de reforçar que é importante você pesquisar e você se informar. A gente viu vários relatos de pessoas que foram até lá e não conseguiram ter esse processo feito lá, né? Exato. Porque não tinha um motivo. Então, se você está pensando em ir só por ir para pegar mais rápido, eu não sei se a gente aconselha pelo fato de que... A nossa história também, a gente quase bateu com a cara na porta e quase voltou. Exato. Então, tipo assim, como todo mundo que mora aqui sabe, quando a gente vai aplicar um visto, tem uma atenção, porque tipo, é muito importante pra gente isso. Quando a gente chegou lá, o oficial ele não estava tão convencido, né? Exato. Porém, tipo, não era uma história, realmente era a nossa verdade, porque estava acontecendo isso com a gente. Estava acontecendo. E a gente precisava disso. Então, assim, tem que ter um motivo muito forte, né? Mas assim, a gente volto a frisar, a gente está falando do nosso caso, porque talvez você pode chegar lá em um outro horário, a gente estava chegando no final do shift a gente estava chegando no final do expediente deles. Eles estavam fazendo troca de turno, na verdade, e o cara foi muito atencioso com nós, a gente ficou até, né? O cara foi muito atencioso, ele falou que foi um prazer dar mais 3 anos para nós, no caso a gente pegou mais 3 anos, a gente pegou mais 3 anos de visto. Outra coisa que a gente viu nos relatos, né? Algumas pessoas relatam que, por exemplo, em Niagara Falls tem um limite de atendimento. Eles fazem, tipo assim, passou daquele limite, eles não atendem mais no dia com esse motivo, né? Então, assim, esteja atento, ligue, pesquise, para você não perder seu tempo, né? Esse caso de Niagara é porque cada fronteira prestam vários tipos de serviço. E no caso, a fronteira de Niagara, acredito eu que ela tem uma gama maior de necessidades e que não é prioridade aplicar visto, né? Exato. Então, tipo assim... Porque é um processo demorado, né? É um processo demorado. A gente ficou lá nessa salinha com o oficial do Canadá, a gente ficou 1 hora, né? Exato. E a gente já viu relatos de muito mais tempo, porque... não era um border muito movimentado. Exato. Quando a gente entrou, não tinha ninguém, né, Léo? Exato. E não é um border movimentado pelo fato que, tipo, a partir do momento que vai chegando pessoas, ele vai parando a nossa aplicação e vai atendendo. Vai atendendo. Então, tipo, pode demorar bem mais tempo, como pode demorar menos. Mas acredito que 1 hora para um casal é o tempo. Outra coisa, então ele pega todos esses documentos, ele faz toda a parte ali no computador, preenche formulário, isso a gente fica sentadinho esperando e depois ele só chama pra gente pagar a taxa. Então, aí ele dá um recibo, a gente vai no caixa, a gente pagou $255 canadense para cada processo. E é isso, né, Léo? Eu acho que esse é o nosso relato, a nossa experiência de como foi pegar o visto na fronteira. Pra gente foi uma experiência positiva, valeu a pena. Sim.
Então, é isso aí. Porque a gente tinha realmente essa necessidade. Exato. Porque eu realmente iria perder o meu médico, que eu fiquei 1 ano e meio esperando, né? Então... A gente pagou esses $510, né, do casal. Assim, ele chama nós de volta no guichê, ele já dá os permits na hora. Ele já dá os permits na hora. E agradecem, mas é bem... Pode ser bem tranquilo. No nosso caso, a gente sentiu que foi tranquilo. Porém... é tenso, né? É tenso. É tenso. Pode ser que... Depende da pessoa, vai depender isso também depende muito, vai depender de quem está te atendendo, se ele está num bom humor, se ele está a fim de fazer, porque realmente ali não é a prioridade dele aplicar visto, entendeu? Tipo assim, ele não é um órgão que aplica o visto. Eles fazem esse serviço, mas não é a prioridade deles. Então, tipo, ele está ali praticamente prestando um favor para você. Exato. Então, o que a gente fala, que a gente viu muito, e, cara, é o básico, né? Ser uma pessoa bem educada. Ser uma pessoa bem Mas, educada. assim, seja super bem educado, cumprimente a pessoa, mesmo que ele seja um pouco... Porque é o trabalho, é o trabalho tenso, é o trabalho dele. Porque Então, quando a gente chegou, ele estava mais fechado, e no final ele foi, tipo, é um prazer dar esses 3 anos pra vocês, estão fazendo tudo certinho e tudo mais. Mas é algo, assim, e outra, a gente viu nos relatos também, se o oficial falou não, é não. Não tenta, não tenta... Tem alguns casos, se você tá bem embasado, por exemplo, por isso que a gente fala, é importante ler, é muito importante ler, ir atrás, ir no site do governo. Porque às vezes ele é um oficial, mas ele não sabe tudo também. Ele não sabe tudo. Então, por exemplo, se você viu uma informação que ele fala que não, mas você sabe que está no site do governo, você viu aquela informação e você tem onde buscar e você tem como mostrar para ele, eu entendo e tudo mais, mas tipo assim, eu vi no site do governo, eu vou te mostrar. Você tem como Você pode, verificar? Mas super bem educado, bem sabe? educado. Mas eu acho que é isso, né? Essa foi a nossa experiência. Lembrando que se você decidir fazer isso, a gente espera que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. A gente sabe que não tem muito conteúdo em português, né? Todas as pesquisas foram em inglês. Tudo que a gente pesquisou foi relacionado a isso foi em inglês, em grupos de pessoas. Em alguns fóruns, né? Fóruns em inglês e tudo mais. Então a gente espera que esse vídeo tenha ajudado você, que ajude você. Desejamos boa sorte aí no processo de vocês, seja online ou seja aí na fronteira. E lembre, pesquisem, gente. Não tomem esse vídeo como verdade. Façam as próprias pesquisas de vocês e lembrem que tem o risco, tá? Tem o risco de você chegar lá e bater com a cara na porta. Você tem que passar a imigração e voltar para o país. Então, assim, você está entrando no país de novo. Isso existe um risco. Você tem que ter todas as documentações certinhas, tudo nos conformes, né, Léo? Exatamente. Mas é isso. Espero que a gente tenha ajudado. Outro detalhe importante, a gente tinha um visto americano. Você sabe, de acordo com as suas pesquisas, você sabe se... Eu vi muitos relatos de pessoas que falaram que não é necessário, mas são relatos. São relatos. Pesquisem. Então, por favor, pesquisem antes. A gente não sabe... Até foi uma pergunta que surgiu no Instagram hoje. Sim. Então, eu não sabia responder. Mas é interessante assim, pesquisar. Eu, pelo que eu vi, pode. Porém, não é o nosso caso, porque a gente tem visto... a gente tem um visto americano válido. Então, para nós, é tranquilo. Mas se você não tem, por favor, pesquise, que não foi o meu foco da pesquisa. O meu foco da pesquisa era outro. Exato. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Boa sorte aí no processo de quem está passando por isso. Que é um processo difícil, e desafiador. Mas no final tudo dá certo. E a sensação é maravilhosa. A sensação é maravilhosa. Então espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.